Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos dar início ao nosso culto, senão Muito fica bem. tarde, né? Vamos pedir à irmã Zélia para fazer a oração inicial esta noite. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, eu, Senhor Jesus, aqui reunidos em seu nome, queremos te louvar, ó Pai, por momento oportuno que o Senhor nos dá de nos reunirmos em seu nome para aprender da sua palavra. Seja com o teu filho que vai trazer o estudo para nós nesta noite, seja com todos que aqui já se encontram na sala, seja com os que ainda vão entrar, seja com o louvor, seja com a direção do teu filho, Lindeberg, ó Deus, tome todos nós em suas mãos. Você é Senhor e nós somos servos.
rogar que o Senhor perdoe os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro, que possamos entrar no Santo dos Santos e bendizer-lhe na beleza da sua santidade. Assim lhe rogamos, ó Deus, e rogamos também que o Senhor esteja consolando e confortando toda a família do teu filho, ó Pai, derrama a graça do teu poder, fazendo resplandecer a tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, a ti oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vi aqui, não vi a cantora oficial, né? Queria saber se o pastor Davi vai cantar pra gente hoje. O meu Inário está lá dentro, tá distante agora. A gente vai fazer o seguinte: ao invés de cantar um hino do Inário, a gente vai cantar um corinho. Pode ser? Pode ser. O importante é louvarmos a Deus. Tudo bem, então vamos engrandecer o nome daquele que já é engrandecido. Vamos cantar aquele corinho que diz: Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amém. Obrigado, pastor Davi. Vamos ter mais uma palavra de oração. Logo depois, o pastor saltar com a palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão que está presente, Senhor, nesta sala. Por aqueles também, Senhor, que estão ausentes, tu sabes o motivo de cada um. Seja com todos, ó Pai, que todos nós possamos estar buscando a tua face, buscando aprender mais e mais da tua palavra. Sei com o pastor Saul, que vai ministrar, ó Pai, o estudo nesta noite. Sendo conosco que vamos, ó Pai, ouvir e aprender mais e mais da tua palavra. Sendo com todos, é isso que nós te pedimos, já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra está com o pastor Saulo. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Só um minuto que eu estou olhando aqui. Queridos, nós vamos
Licença, pastor. Oi. Eu acredito que o senhor está com 2 equipamentos ligados aí. Zero o som de um, porque está dando microfonia. Eu zerei, mas tá dando microfonia assim mesmo, viu? Vou desligar. Pronto. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta noite, queridos. Nós estamos estudando. Deixa eu desligar de novo. Pronto. Nós estamos estudando, queridos, a nossa confissão de fé, e dentro da confissão de fé nós estamos estudando o breve catecismo, que é o assunto geral do nosso estudo. Nós intitulamos essa série de estudo com o título de Curso de Doutrina Cristã. E dentro desse curso de doutrina cristã, nós estamos hoje estudando o assunto de número 2, aliás, a série número 2 e também o estudo de número 2. E o que nós vamos estudar hoje, o tema que nós vamos tratar hoje, são as condições atuais do ser humano. Nós, hoje, vivemos as consequências do pecado de Adão, e essas consequências têm afetado a sua igreja de modo nunca visto, e afetado também os homens, e, consequentemente, a nossa vida, a vida de cada um de nós. Muito bem, queridos. Hoje, o texto básico que nós vamos fazer a leitura é Efésios, capítulo 2, versos de 1 até o verso de número 8. Vou convidar os irmãos para abrir o texto, onde faremos uma leitura e, em seguida, já adentraremos ao assunto estudado nesta ocasião. Tema geral: condições atuais do ser humano, ou condições atuais do homem. Também queria pedir aos irmãos que mantivessem uma canetinha aí na mão. Eu vou dar algumas referências, mas nós não vamos ler todas essas referências, porque o nosso tempo aqui é pequeno para a leitura de muitos textos. Porém, se os irmãos quiserem aprimorar o seu conhecimento, poderão anotar os textos e depois rever, como também poderão anotar o resumo da mensagem que, juntamente com as citações, você vai poder fazer um estudo próprio a respeito desse tema. Então, Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 8. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque
Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez, queridos, nesta noite, pedindo a bênção de Deus para nós. Curvemos nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez, nesta ocasião, pedimos a tua bênção para nós, como igreja tua. Nos abençoa e nos dá, Senhor, o conhecimento da tua palavra que vamos, nesta noite, estudar. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto mais básico é esse que aparece aí, Efésios, capítulo 2, versos de 1 até o verso 3, parte A, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Está aí uma figurazinha bem sugestiva para a nossa introdução. Irmãos, uma pergunta em nosso breve catecismo que mostra as consequências do pecado em nossa vida. Eila, pergunta de número 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Em seguida, a resposta. A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e de miséria. Podemos ver isso em Romanos, no capítulo 5, e no verso de número 12. Agora, querido, observe a pergunta seguinte, que é uma sequência. A pergunta de número 18. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta. O estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dela. Romanos 5, versos 18 e 19, Efésios 2, verso de 1 a 3, Romanos 8, versos 7 e 8, e ainda o Salmos 51 e o verso de número 5. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Efésios, nos apresenta um vislumbre da salvação, fazendo ao mesmo tempo um resgate da condição geral do homem natural e as consequências do pecado, já que todos os regenerados outrora assim andaram. Porém, ele ressalta no fim do texto a misericórdia de Deus, que nos dá salvação pela graça, sem nenhum merecimento da nossa parte, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda
irmãos, quero apresentar aqui a pergunta de número 19, que está também ligada dentro desse mesmo assunto, porque aqui a gente já estuda a 17, a 18 e a 19, porque elas estão interligadas. Pergunta 19. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a resposta é que todo gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Aí estão as citações, irmãos, que não vou fazer aqui, porque elas estão impressas aí. Se você desejar, pode copiar e também pode ver no seu breve catecismo, porque esses textos todos aí são os textos que estão lá apresentados. Irmãos, já estudamos anteriormente a nossa culpa no pecado de Adão. Já estudamos sobre a falta de retidão original. E estudamos também alguma coisa sobre a corrupção da nossa natureza. Hoje, vamos estudar as transgressões atuais que procedem do pecado de Adão, isto é, as consequências para nós que vivemos milênios depois dele. Mas há consequências ainda hoje para nós? Sim, isto mesmo. Somos hoje profundamente afetados por causa do primeiro pecado de Adão lá no Jardim do Éden, do qual também somos culpados. Lembram-se disso? Estudamos isto. O pecado foi cometido por Adão, mas nós também somos culpados deste pecado de Adão cometido lá no Jardim do Éden. O pecado original é a causa de todo o pecado atual. Ele é o ventre onde os pecados atuais são concebidos. Embora os pecados atuais possam ser mais escandalosos, todavia, o pecado original é mais nefando. A causa é maior do que o efeito. Os pecados atuais são o efeito do pecado de Adão, do pecado original e da nossa natureza pecaminosa. É o que nós chamamos, irmãos, em estudo anterior, nós chamamos o pecado original de o pecado da raça, o pecado de Adão. Este pecado trouxe-nos a uma condição tão deplorável, a ponto de que o próprio homem não pode compreender a profundeza da sua própria corrupção. Porque muitos de nós vivemos numa civilização cristã, tendo influência da religião, não conseguimos entender que a natureza é tão corrupta. Bem, observemos o que a Escritura nos diz. Jeremias, capítulo 17, verso 9, o profeta Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós não conhecemos e não temos capacidade de conhecer no todo a nossa própria natureza pecaminosa. O homem é corrupto. Ele é tão corrupto e a nossa natureza é tão corrupta que nos engana a nós mesmos a ponto de não podermos avaliar a nossa real condição.
E o apóstolo Paulo diz isso com muita propriedade para nós, quando diz que não consegue fazer o bem que deseja, mas o mal que não quer, quando ele percebe, já o fez. Vamos tentar mostrar as condições atuais do homem, tal como ele vem de Adão. E convido os irmãos para acompanhar na Bíblia agora os destaques do texto básico. Vamos destacar aqui as principais colocações que foram feitas pelo apóstolo Paulo para a nossa própria instrução. Paulo destaca alguns aspectos nesse texto que são importantes para a nossa compreensão, não só do texto, mas de toda a matéria que nós estamos estudando hoje. Paulo começa no versículo 1 dizendo que o homem está morto. A primeira coisa que Paulo diz é que o homem está morto. Observe no verso 1, estando vós mortos. Esta é a verdadeira condição espiritual do homem. É assim que ele entra no mundo, morto. Que ironia, né, irmãos? Dizer que nós nascemos mortos. E é isso mesmo. O homem já entra no mundo morto. Ele está sem condição de responder ao evangelho, porque é assim que ele entra no mundo morto. E o morto não tem condição de responder a coisa nenhuma. Portanto, o homem não tem condição de responder ao evangelho, porque é surdo a ele, por causa dos nossos delitos e pecados. São termos sem diferença essencial. Ambos expressam o caminho errado que o homem tomou em razão do pecado de Adão. São termos que expressam as condições atuais do homem por causa do pecado de Adão, no qual ele está envolvido desde o princípio. Segundo aspecto, ou segundo destaque que o apóstolo faz, é que o homem anda no pecado. O homem anda no pecado. Olha o que é que ele diz. No verso 2, nos quais andastes outrora. Ele está falando do homem pecador, do homem ímpio, e diz que nós outrora andamos e trilhamos também este caminho. Esta era a condição dos crentes aos quais Paulo escrevia antes de conhecerem a graça, e essa também é a nossa própria condição antes de conhecermos a graça de Deus. Em delitos e pecados, você e eu andávamos. É isso que Paulo está dizendo aqui. A ideia de andar sugere um caminho passo a passo na vida de pecado, conforme capítulo 4, verso 17 do mesmo livro. Segundo o curso deste mundo, Fox traduziu esta expressão como o espírito desta época. O mundo aqui representa a depravação com a qual todos os homens estão infectados. Nós estamos infectados com a depravação. Calvino diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui, Paulo declara que os homens são escravos de Satanás, andando conforme a vontade dele. A significa que o inimigo é um ser espiritual e não material, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo Calvino, são as pessoas obstinadas,
A incredulidade é sempre acompanhada da desobediência. Nestes filhos da desobediência é que Satanás, o espírito, opera eficazmente. Portanto, todos os filhos da desobediência são servos, são servidores de Satanás. E alguns que dizem ser filhos de Deus, as suas ações não mostram isso. Mostram uma outra coisa. Mostram serem filhos da desobediência. Mas continua Paulo, e ele diz que o homem vive na carne. O homem vive na carne. Verso de número 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Este era o caminho antes de se tornarem crentes. Paulo se coloca no meio deles. Não era esse o seu mundo de vida também? Segundo as inclinações da carne, esta é a maneira demonstrada de como eles viviam antes de receberem a novidade de vida, e nós também. Carne denota a nossa natureza inferior, a natureza do homem ainda não renovado pelo Espírito Santo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isto é, eram guiados e determinados pela natureza corrompida. Eles faziam o que o coração dele os inclinava a fazer. E eram, diz Paulo, por natureza, filhos da ira. Embora alguns comentadores ou comentaristas queiram aliviar a gravidade desta afirmação, cremos sem temor que esta é a condição de todo homem desde que ele nasce. Ele é inclinado ao mal e está sobre a ira de Deus. É o que chamamos de a corrupção original. Ele já é objeto da ira de Deus antes de cometer pecados conscientes. Isto não quer dizer que a ira de Deus se estende sobre ele eternamente. Na sua ira, Deus também lembra-se da misericórdia. É isto que ele tem feito com os que foram objeto do seu amor, como também os demais. No grego, esta expressão quer dizer resto mesmo. Paulo está dizendo que os judeus eram, por natureza, filhos da ira, como os gentios. Folker diz assim, o resto, referindo-se àquela mesma palavra, é uma expressão de desdém que os judeus tinham para com os gentios. E Paulo está dizendo aqui, vocês são igual a eles. Vocês são como eles. Pode desdenhar, mas você é também igual a ele, salvo se o Senhor atuar na tua vida e te resgatar desta condição miserável. Esse é o sentido, é mostrar a miserabilidade mesmo da condição do homem natural. Porém, o homem, ele trata também a respeito do homem e a graça sobrepujante, nos versos de 4 até o verso de número 8. No restante do texto, ele trata dessa questão. Em resumo, estes versículos traçam toda a história da redenção, que vai ser estudado mais na frente. Cristo é o enviado de Deus para resgatar-nos de toda essa condição já mencionada. É a graça sobrepujante, superabundante, em meio ao pecado. Se nos versos de 1 a 3, nós vemos o homem nas condições atuais, ainda em Adão, nos versos de 4 a 8, nós vemos o homem nas suas condições atuais, mas em Cristo. Isto é, restaurado, renovado, vivificado, sendo agora capacitado a responder
aos apelos do Evangelho. Em Adão, na natureza pecaminosa, somos escravos. Mas em Cristo, em nossa nova natureza, somos livres. Bendita graça, não é, irmãos? Que nos dá a liberdade, que nos tira de todo esse estado que nós vimos aí, em que o apóstolo Paulo nos conscientiza para saber o que nós éramos. E agora ele nos mostra o que nós somos. Será que somos mesmo? A expectativa é que sejamos. E Paulo tem também essa expectativa, porque não tem um segundo termo, uma segunda opção. Ou nós somos ímpios, ou nós somos regenerados. Só existem essas duas opções. Terceiro aspecto para a nossa avaliação: condições atuais do homem. Condições atuais do ser humano natural. Faltou escrever aqui a palavrinha natural, irmãos. Mas esse terceiro ponto, entenda-se, são as condições atuais do homem natural. O que é o homem natural? Eu sou um homem natural, vocês são homens naturais? Bem, quando eu digo ser humano natural, eu me refiro ao homem sem Cristo, ainda não transformado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos estudar agora a condição do homem natural, aquele que ainda não foi transformado, aquele que está sem Cristo, aquele que o Espírito Santo não atua nele ainda. Esta é a condição que nós vamos estudar agora, a condição do homem natural ou do homem sem Deus. Bem, para este homem, quanto à comunhão, vamos considerar por vários aspectos, e o primeiro aspecto que vamos considerar é quanto à comunhão. O homem natural perdeu a sua comunhão com Deus. Você recorda que logo após a queda, Adão foi esconder-se da presença de Deus? Lembra-se disso? Ele tinha pecado, e isso o afastava da comunhão com Deus. Essa história está registrada em Gênesis, no capítulo 3, nos versos de 8 a 10. Deus é santo, e o pecado nos afasta dele. Adão afastou-se, assim que cometeu o pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que todos os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. Morte, irmão, aqui é igual a separação. Lembre-se que já estudamos isso. Todos nós entramos neste mundo mortos, separados, sem comunhão com Deus. Observe o texto que vou citar agora, do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso de número 2, o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O homem natural está separado de Deus. Tem uma barreira que o impede de ter comunhão com Deus. O pecado original, que dá origem aos pecados atuais, deixou-nos em condição tal que temos quebrada a comunhão com Deus. Estamos separados de Deus na condição natural. A menos que o Senhor nos reconcilie consigo mesmo, nunca haveremos de por nós mesmos estabelecer comunhão com Ele, pois estamos espiritualmente mortos e nada podemos fazer. A morte de Adão é a morte de
toda a raça humana, porque todos estávamos em Adão. Romanos capítulo 5 nos diz isso. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, também faz esta mesma afirmação. Segundo aspecto, quanto à ira de Deus. O homem natural está debaixo da ira de Deus. Este é um assunto pouco falado, porque não soa bem aos ouvidos do homem moderno falar da ira de Deus. O que nós temos ouvido aí muito é que Deus é um pai bom e caridoso, e um pai bom e caridoso não coloca um filho no inferno. E é verdade. Mas acontece que nem todos são filhos de Deus. Esse é o ponto, né? Então o homem está debaixo da ira de Deus. E apesar desse ser um assunto que ninguém gosta de falar, nós precisamos falar e precisamos mostrar e dizer, porque este é um tema bíblico real, concreto. E nós não podemos deixar de avisar o homem. A Bíblia é clara e direta sobre a ira de Deus com o pecador. E aqui, apesar de todos serem pecadores, mas eu estou me referindo ao homem natural. Sempre somos levados a mostrar como Deus é todo amoroso. E é bom falar do amor de Deus. Mas não é esse o único sentimento que Deus tem para com o pecador. Deus é amor, mas Deus também é justo e é justiça e é justificador. Ele tem muitos aspectos e sentimentos a serem revelados. E assim como ele ama, ele também se ira. A ira de Deus denota sua ação resoluta na punição do pecado. Pecker diz o seguinte: a ira de Deus é a expressão de uma atitude pessoal e emocional do Deus Trino, como o é o seu amor pelos pecadores. É também a manifestação ativa do seu ódio à irreligiosidade e perversidade moral. Ele ama, mas ele também se ira. A Epístola aos Romanos mostra a ira de Deus manifestada sobre o pecado e, por conseguinte, sobre o pecador. Aconselho os irmãos a lerem os versos da carta aos Romanos, os versos 18 a 32 do capítulo 1, capítulo 2, versos 5 a 8, capítulo... Aí, sobre homens, já é uma coisa real, final e definitiva, quando forem lançados na perdição, aqueles que Paulo chama de vasos de ira, em Romanos capítulo 9, verso 22. E também os vasos de ira estão preparados para a glória de Deus. O pecado original nos colocou, irmãos, nessa condição de objetos da ira de Deus. Todos os homens estão nesta condição. Veja no texto básico esta expressão, no verso 3 do nosso texto básico, Efésios capítulo 2. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Esta é a condição atual do ser humano. E segundo o escritor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, falando sobre estar sob a ira de Deus e estar nas mãos de Deus, porque essa é a condição daqueles que estão sobre a ira de Deus, esses estão nas mãos de Deus para a justiça. O escritor de Hebreus diz assim: horrenda coisa é cair
nas mãos do Deus vivo. Você percebeu, irmão, que a coisa é feia mesmo? Não é? Somente assim você vai dar valor à graça, que nos livra da ira vindoura e que nos livras das mãos da justiça de Deus. Terceiro aspecto, quanto à corrupção. O homem natural é completamente corrupto em sua natureza. A corrupção ou a depravação da natureza humana vem como consequência do pecado de Adão. Este é um assunto que muitos relutam em aceitar e, fazendo assim, contrariam o ensino bíblico sobre a condição do homem. Nós estamos no terceiro ponto, quanto à corrupção. O homem é completamente corrupto em sua natureza, não é? Isso já vem de nascença, é de fábrica, como diz a história, né? Bem, quando digo depravação total e diz que vamos estudar posteriormente, estou dizendo que todas as partes do ser humano, suas faculdades, todas foram profundamente afetadas pelo pecado da raça. Não há no pecador nenhum bem espiritual, o que não impede de fazer coisas boas, mas estas estão muito aquém do padrão de Deus e, portanto, não agradam a Deus. Esta corrupção de natureza resiste ou resulta numa porção de incapacidades. Quais são essas incapacidades que a corrupção traz para o homem? Primeiro, o homem é incapaz de compreender Deus. O homem natural é incapaz de compreender a vontade de Deus. As coisas de Deus são loucura para ele, o que diz o apóstolo Paulo. Ele não pode entendê-las, ele não pode compreendê-las. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Diz também em Romanos, capítulo 8, versos 7 e 8. Embora os homens pudessem ouvir com os ouvidos, eles eram incapazes de ouvir com o coração a palavra de Cristo, como expressa João no capítulo 8, verso 43. Não entendem porque amamos a Deus e cremos nas coisas de Deus. Segunda incapacidade, o homem é incapaz de ir a Cristo. O homem natural é incapaz de vir a Cristo por si mesmo. Ele não pode exercer a sua vontade, porque a vontade dele, a vontade do homem natural, é ir contra Cristo. Se o homem pudesse escolher, ele escolheria o inferno, como fez Adão. Ele é capaz de fazer aquilo que a natureza dele determina, e somente. Por natureza, ele é pecador. Se a sua natureza é corrupta, ele vai procurar o que é mal e não a Cristo. Vamos pegar aqui, irmãos, um exemplo. Coloque diante de um urubu, por exemplo, um prato bem assado e delicioso, cheiroso, e uma carniça ao lado. E veja para onde ele vai. Você já adivinhou, né? É claro, ele faz o que a sua natureza determina. A sua vontade está presa à sua natureza, ou coração, como chamamos. Ele nunca por si só procurará, nem se chegará a Jesus Cristo. Isso também está colocado por João no capítulo 6, versos 44, 45, 65, do mesmo capítulo 6. Ele somente virá a Jesus
quando o Espírito de Deus o trouxer. E o próprio Jesus diz que ninguém vem a ele se o Pai não mandar. Portanto, o homem natural não tem capacidade nenhuma de vir para Deus e de procurar a reconciliação com Deus, porque a natureza dele é para buscar somente o pecado. Portanto, o homem natural é incapaz de crer em Cristo. Veja o que o pecado fez nele. É uma impossibilidade a fé em Cristo do homem natural, a menos que o Espírito de Deus opere e transforme no seu coração, ele nunca terá capacidade de crer salvadoramente no Filho de Deus. A parte do dom de Deus, isto nunca acontecerá. E aí nós temos um outro assunto de grande polêmica, que não vamos discutir agora, vamos discutir no momento oportuno, não é? E neste sentido da incapacidade do homem de procurar a Deus, está aí corroborando o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8, em Filipenses 1:29, o que nos diz Lucas em Atos, no capítulo 3, verso 16, capítulo 18, verso 27, e Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 21, entre tantas outras citações que nós poderíamos continuar citando aqui para os irmãos. O homem natural não busca, nem buscará a Deus eficazmente. Quarto, o homem natural é incapaz de arrepender-se por si próprio. O arrependimento é trabalhado na alma do homem através da obra regeneradora do Espírito Santo. O arrependimento, segundo as Escrituras, é um dom de Deus. Atos capítulo 5, verso 31, 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26, Atos capítulo 11, versos 16, verso 17 e 18, melhor. Deus, irmãos, é que traz tristeza pelo pecado, que produz o arrependimento no coração do homem. E Paulo diz isso com todas as letras na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versos de 9 a 10. O arrependimento para a salvação é algo impossível ao homem natural. Então, o homem natural jamais virá a Deus, porque ele é como o urubu que foi para a carniça. Ele vai para o pecado, ele vai para aquilo que é contra Cristo. O homem natural é incapaz de abrir seu coração a Cristo. Se a sua natureza é corrupta e má, ele não poderá nunca abrir o seu coração a Cristo, até que o Espírito Santo opere nele a mudança. Lídia, embora fosse temente a Deus, não podia abrir o coração para atender ou crer nas coisas que Paulo pregava. Foi necessário que o Senhor fizesse isso, conforme Atos capítulo 16, verso 14. Embora, irmãos, ouçamos nas pregações, nos sermões, o contrário do que acabamos de dizer, é mister que avaliemos as condições reais do pecador. O coração do pecador é contra Jesus porque a sua natureza é corrupta. Ele não vai procurar Jesus eficazmente pela sua própria condição. Por isso, ele não pode por si mesmo deixar Jesus entrar. É prerrogativa do Senhor abrir o coração do homem natural para as coisas de Deus que são loucura para o homem natural. É Deus que fala no coração do homem. O
o homem, na sua natureza pecaminosa, é incapaz de cumprir a lei de Deus. Foi exatamente por isso que Jesus veio ao mundo, para cumprir a lei pelos homens, para nos resgatar da condenação que ela traz. Embora ele possa cumprir alguns preceitos, tropeça em outros, tornando-se culpado de toda a lei, como diz Tiago no capítulo 2, versos 10 e 11. Em suma, o homem é escravo da sua natureza, é escravo do pecado e é incapaz de escolher ou fazer qualquer coisa espiritualmente boa. Veja o que o pecado causou nele. Esta é a condição de pecado e de miséria. Irmãos, eu não sei se vocês estão assistindo aí essa pendenga toda aí dessa CPI, né? Mas apareceu lá um pastor Hamilton, é da Igreja Batista. Ele está sendo acusado de fraude. E toda a documentação que foi apresentada parece mesmo que ele está envolvido até o pescoço nessa questão. Então veja com que facilidade o homem pode chegar ao pecado. Está aí o evangelho sendo chacoteado na própria CPI, que vai investigá-lo e vai chamá-lo para depor. Ele fica sendo tratado o tempo todo de o reverendo. Não, e o reverendo fez, o reverendo falou, o reverendo, para cima e para baixo. Isso é fazer chacota com o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Veja como é importante a nossa atitude para que o evangelho não venha a ser chacoteado por nossa causa. Mas esta é a condição do homem. O pecado causou uma destruição total no homem. Esta é a condição do homem, pecado e miséria do homem natural. Nós não podemos ser e não podemos agir como o homem natural. O nosso procedimento, irmãos, é do homem generado, do homem regenerado. Essa deve ser a nossa condições. E nós vamos analisar agora, para encerrarmos o estudo de hoje, nós vamos estudar as condições atuais do homem redimido, do homem regenerado, daquele que encontrou Cristo, ou melhor, foi encontrado por Cristo. Este é o homem transformado pelo Espírito Santo. Veremos resumidamente, já que este assunto é matéria de estudos posteriores. Perceba o contraste com o homem natural. Nós acabamos de analisar o homem natural. Vamos considerar aqueles mesmos aspectos, mas agora com o homem regenerado. Em primeiro lugar, quanto à comunhão, o homem é restaurado a comunhão com Deus. O homem regenerado. Tudo que eu falar aqui, para não ficar repetindo, irmãos, mas tudo que eu estou falando agora, essas qualidades, é do homem regenerado. Então, o homem regenerado é restaurado a comunhão com Deus. Fica restabelecido o contato com Deus. Cristo, mediante a sua morte, reconciliou-nos com Deus. Isso está expresso para nós com todas as letras em Colossenses, capítulo 1, verso 21 e 22, Romanos, capítulo 5, verso 10, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Agora, temos acesso ao Pai, mediante o Filho. Estou citando, irmãos, os textos, porque, como disse, você que quer ampliar o seu conhecimento, vai anotar aí e depois você vai fazer um estudo mais detalhado deste aspecto. Quanto ao favor divino, o homem é restaurado também ao favor de Deus. Não mais pesa sobre ele a ira,
mas a misericórdia de Deus está presente na sua vida. Romanos capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Na sua ira, Deus lembrou-se da sua misericórdia. Hebreus capítulo 3, verso 2. E o trouxe novamente ao seu favor. Deus resgatou o homem. Deus trouxe o homem de novo à sua presença. Esse é o conceito. Quanto à escravidão, o homem é livre da escravidão e da corrupção. João, no capítulo 8, versos 32 até 36, eu vou ler apenas uma frase desse texto, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, de modo que agora ele é, sem dúvida, um homem capaz de compreender a vontade de Deus, conforme João, capítulo 10, e verso 27. Olha o sentido da palavra ouvir. Deus nos libertou para que nós tivéssemos a capacidade de compreender a sua vontade e, mais do que isso, de praticar a sua vontade. O homem agora regenerado é capaz de vir a Cristo, porque o Pai o trouxe. Ele vem livremente a Cristo, porque para isto ele foi predisposto pela graça de Deus que opera na vida do homem, conforme João, capítulo 1, versos 12 e 13. Ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro, o homem é capaz de crer em Cristo, porque ele foi regenerado pelo Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, verso 1. O homem é capaz de arrepender-se, porque foi transformado pelo Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 11, versos 17 e 18. Como fez Pedro, que arrependeu-se amargamente, que chorou amargamente o seu arrependimento. O homem adquire a capacidade de se arrepender dos seus pecados, dos seus atos e até corrigi-los. O homem é capaz de receber a Cristo, porque ele nasceu de cima. Ele nasceu de Deus, e é por isso que ele se torna capaz. Mesmo texto de João, capítulo 12. Capítulo 1, versos 12 e 13. O homem é capaz de cumprir a lei de Deus. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Veja que as condições atuais do homem redimido são bem diferentes daquelas condições do homem natural. E eu fiz só uma citação rápida aqui, porque esse assunto vai ser abordado mais detalhadamente nos estudos posteriores. Mas a condição do homem regenerado, do homem justificado, ela é completamente diferente daquele homem natural que nós estudamos mais detalhadamente, em função de que vamos voltar pouco a esse assunto daqui em diante. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou repetir, irmãos. Esse versículo é um versículo para a gente ter ele na mente, decorado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
finalmente, chegamos à nossa conclusão. Deus ainda deixou resquícios da nossa corrupção original, mesmo depois da nossa regeneração. Ele poderia ter nos livrado completamente, se quisesse. Por que Deus deixou em mim e em você ainda coisas da corrupção original? Irmãos, a obra de Deus foi e é perfeita até nisto. Vejamos por quê. Por que é que Deus não nos livrou completamente da natureza pecaminosa? Porque ele quis mostrar o poder da sua graça, mesmo no mais fraco crente. O poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E é na sua fraqueza que você entende melhor a ideia da graça. Segundo, porque ele quis que você ficasse na dependência dele para uma vida de santificação. Você e eu precisamos aprender que necessitamos dele para despojarmos-nos do velho homem que em nós ainda habita. Terceiro, porque ele quer humilhar-nos, mostrar o que nós somos para nos fortalecer. Como? Ele quer que nós não nos ensoberbeçamos, como fez Adão. O pecado original nos humilha. Esta é a razão porque Deus deixou ainda em nós. É o espinho que nos esbofeteia, humilhando-nos. Deus deixa em nós o pecado original para baixar as brumas do nosso orgulho. Amados, que o senso dessas coisas o faça olhar diariamente para o céu, pedindo ajuda de Deus. Embora a graça não elimine o pecado, todavia, ela não o deixa reinar. Embora a graça não expulse completamente o pecado, todavia, ela pode repeli-lo. E para o nosso conforto, onde a graça combate contra o pecado, a morte não mais terá lugar. É por isso que, estando mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Vou repetir esse texto das Sagradas Escrituras. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Bendito, queridos, seja Deus por isso. Que ele nos abençoe e que nesta noite nos conscientize a sermos servos fiéis, melhores do que fomos no dia de ontem. Que ele nos abençoe a todos também nesta ocasião e que ele nos conscientize de que precisamos fazer diferença neste mundo em que vivemos. Amém. Palavra com o irmão Beguinha. Amém. Damos graças a Deus por mais um estudo, né, que chegamos ao fim. Vamos continuar na próxima quinta-feira. Vamos. Pastor, tem algum recado para dar? Os trabalhos são os normais? Trabalhos normais, escola dominical e culto à noite, no domingo. Eu quero lembrar só os irmãos da reunião de oração amanhã à noite, de 7 às 8. Oração amanhã, irmãos. De 7 às 8. Toda semana, né, irmã Zélia? Toda semana. Certo. Porque foi uma atividade organizada a nível nacional que passou para o ensino. Certo. Para as federações passou para as SAF, e cada SAF no Brasil, um dia na semana,
Aí está orando pela liderança, pela igreja, por todo o trabalho cristão e orando pelo Brasil. Aí o nosso dia ficou, a gente consultou o presbítero Jorge, aí ficou toda sexta, de 7 às 8. Ótimo. Amém. Vamos orar encerrando. Peço a Vanusa para fazer a oração final, por gentileza. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, nesta noite, onde nós nos encontramos aqui, Senhor, nesta sala, todos juntos, ó Deus, com o propósito de aprender da Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por tão rica oportunidade, porque de uma forma tão maravilhosa, a Tua graça tem nos alcançado através da Tua palavra. Deus, obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está. Nós te pedimos, ó Deus, a continuação das Tuas bênçãos sobre cada um e suas famílias. Ó Pai, neste momento nos despede, nos dá uma noite de paz, nos dá dias abençoados na Tua presença. Obrigada pela direção deste culto, obrigada por todos os irmãos, Senhor, porque Tu tens sido bom e gracioso, ó Deus, para com cada um de nós. Deus, obrigada no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e ter
Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provarei